E foi assim, irmãos, que a mão do Senhor começou a me puxar de volta. Mas eu ainda não sabia que o pior estava por vir, porque o adversário, quando vê que vai perder uma alma, ele aperta, ele sufoca. E foi o que aconteceu comigo. Eu já tinha voltado para a igreja, já tinha me batizado, mas aquele fogo no corpo não passava. Os médicos diziam, isso é fogo selvagem, não tem cura. Eu tomava remédio, passava pomada, mas as bolhas só aumentavam. Chegou um dia que eu não conseguia nem vestir uma camisa, tão grande era a dor. Minha mãe chorava, meus irmãos na fé oravam, e eu, no fundo, perguntava, Senhor, até quando? Mas Deus não trabalha no até quando não. Ele trabalha no tempo certo. E foi numa noite de cultos, depois de um irmão ter orado por mim com tanta fé que eu senti o poder de Deus como um vento quente passando pelo meu corpo. Não foi cura instantânea não, mas foi o início. As bolhas começaram a secar, a pele começou a sarar, e eu entendi, Deus não tira a prova, mas Ele dá força para passar por ela. E sabe o que foi mais lindo, irmãos? Que enquanto eu estava nesse processo, o Espírito Santo me deu um domingo. Eu comecei a sonhar com pessoas que estavam afastadas, pessoas que eu nem conhecia direito, e no sonho, eu vi elas chorando, pedindo para voltar. E quando eu acordava, eu falava com os irmãos mais velhos, e eles diziam, vai atrás, fala com essa pessoa. E eu ia. E muitos voltaram. Deus usou a minha fraqueza para trazer força para outros. Hoje eu estou aqui de pé, sem nenhuma marca desse fogo no corpo. Os médicos não explicam, mas nós sabemos, foi a mão de Deus. E não só isso, minha família está toda na igreja. Minha mãe, que tanto orou, hoje é uma coluna. Meus irmãos, que antes me chamavam para a praça, hoje são cooperadores. E eu sou um homem novo. Não pelo que eu fiz, mas pelo que Ele fez. E eu digo para vocês, se Deus fez isso por mim, que era um pecador, um rebelde, um que já tinha um pé no mundo, imagine o que Ele não pode fazer por você que está aqui, que já conhece a verdade, que já sente o Espírito Santo trabalhando. Mas cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Porque o adversário não desiste. Ele vai tentar te fazer duvidar. Ele vai colocar um amigo para te chamar para a balada. Ele vai fazer você pensar, só hoje não faz mal. Mas lembra do anzol? Uma vez que o peixe morde, ele não solta mais. E Deus já te fisgou. Não volta atrás. Fica firme. Congrega. Ora. Jejuou? Jejua. Leu a Bíblia? Lê mais. Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. E no final, você vai olhar para trás e vai dizer como eu estou dizendo agora. Glória ao nome santo do Senhor. Ele é fiel. E se você está aqui hoje e ainda não se batizou, se ainda não entregou sua vida, eu te digo, não espere o fogo chegar. Não espere a doença, não espere a perda, não espere o sofrimento. Deus está te chamando agora. Vem, entre nessas águas. Deixe Ele te lavar, te purificar, te fazer novo. Porque fora da igreja não tem salvação. E para quem já é batizado, já serve a Deus, eu deixo esse recado. Não relaxa. O inimigo está à espreita. Mas se você ficar firme, se você não sair do lugar, Deus vai te usar para fisgar outros peixes. E quando você chegar no céu, vai ouvir aquele que te amou primeiro dizer, bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Glória a Deus. Que o nome dele seja engrandecido para todo sempre. Amém? Amém. 8. Continuação do relato, ampliação com detalhes, provas e gratidão. Mas irmão, você acha que foi fácil? Não, não foi. Depois que eu me batizei, pensei que tudo ia ser só vitória. Mas o adversário não desiste tão fácil. Ele sabe que quando a gente volta para Deus, ele perde território. E aí, ele vem com tudo. A primeira prova veio logo no trabalho. Eu era operador de máquina numa fábrica e o chefe, que sabia que eu tinha me afastado da igreja, começou a me testar. Agora você é crente? Então não vai mais sair com a gente, né? Vamos ver se você aguenta. E começou a me dar os piores horários. Plantão de madrugada, sábado até tarde, tudo para me fazer faltar nos cultos. Mas eu lembrava da palavra que a irmã tinha me dado na igreja. Filho, quando o inimigo vem com uma coisa, Deus já preparou duas. E foi assim. No mesmo mês, o chefe me chamou no escritório, todo sério, e falou, olha, você é um dos melhores aqui. A gente precisa de um líder para esse turno novo. Quer a promoção? Eu quase caí para trás. Deus tinha virado a mesa. Não só me deu um horário melhor, como ainda me colocou numa posição onde eu podia testemunhar. Hoje tem 3 irmãos naquela fábrica que vieram para a igreja porque viram a mudança em mim. Mas não parou por aí. A segunda prova foi na família. Minha mãe, que tanto orou por mim, começou a passar por umas lutas sérias. Meu pai, que nunca tinha ido na igreja, ficou doente. Os médicos falavam em cirurgia, remédio caro, e a gente não tinha condições.
Eu via minha mãe chorando no quarto, e aquilo me apertava o coração. Até que um dia no culto, o irmão que estava pregando falou: tem alguém aqui que está carregando um fardo que não é seu. Deus está dizendo: deixa comigo. Na mesma hora eu senti uma paz. Cheguei em casa, coloquei a mão no ombro da minha mãe e falei: mãe, para de chorar. Deus já deu a vitória. Ela olhou para mim com aqueles olhos cheios de lágrimas e falou: filho, você não sabe o que é ver quem você ama sofrendo. Mas eu sabia de uma coisa: Deus não mentia. E no domingo seguinte, o médico ligou pra gente e falou que os exames tinham dado um resultado inesperado. A doença regrediu. Não precisa de cirurgia. Hoje meu pai está são, congrega conosco, e minha mãe não cansa de dizer: Deus não só salvou meu filho, como salvou meu marido e minha casa. E a terceira prova? Essa foi para fortalecer minha fé. Um dia depois do culto, eu estava indo para casa de ônibus, quando um cara me abordou na parada. Era um ex-colega da época que eu andava nas ruas. Ele estava com um cigarro na mão, cheirando a cerveja, e falou: e aí, santo? Ainda tá nessa de igreja? Vem tomar uma gelada, meu. Só uma. Não vai fazer mal. Eu senti aquele aperto no peito. Era a mesma voz que tinha me levado para a praça anos atrás. Mas dessa vez eu tinha algo que não tinha antes: o Espírito Santo em mim. E ele me deu uma resposta que eu nem sabia que ia sair da minha boca. Irmão, eu já provei do mundo e sei que não tem nada bom lá. Se você quiser, vem comigo na igreja. Lá tem algo que você nunca vai encontrar na rua: paz. O cara riu, jogou o cigarro no chão e falou: você mudou mesmo, hein? E saiu. Mas 3 meses depois, quem eu vejo entrando na porta da igreja? Ele. Hoje, ele é batizado e serve a Deus. Mas irmão, e as marcas? O fogo não deixou cicatriz? Deixou sim. Mas não as que você tá pensando. As marcas que ficaram foram as boas. A cicatriz no braço, onde o fogo queimou, hoje é um lembrete de que Deus me tirou do fogo eterno. A memória daqueles dias de dor é o que me faz valorizar cada culto, cada oração, cada momento com os irmãos. E tem mais: Deus não só me curou como me deu um ministério. Hoje eu visito os enfermos, oro pelos que estão nas mesmas lutas que eu passei, e digo para eles: se Deus fez por mim, Ele faz por você. Só não desista. E a gratidão, irmão? Como é que a gente paga tudo isso? Não tem como pagar, mas a gente pode viver para agradecer. Todo dia quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é dobrar os joelhos e dizer: Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por me fisgar, por não me soltar, por me trazer de volta. Usa a minha vida para trazer outros para ti. E quando eu vejo um irmão resfriado, eu chego perto e falo: não desanima não. Eu já estive onde você tá. Mas Deus é fiel. Fica firme. Porque a maior prova de gratidão é não deixar ninguém se perder no caminho. Então, qual é o recado final, irmão? O recado é esse. Se você tá longe de Deus, volta. Não espera a doença, não espera a perda, não espera o sofrimento. Deus tá te chamando agora. Aquela voz que você sente no coração não é coincidência. É o Espírito Santo te puxando de volta. 2. Se você já tá na igreja, não relaxa. O inimigo não dorme. Mas Deus é maior. Congrega, ora, jejua, lê a Bíblia. Não é por obrigação, é por amor. Porque quem já provou do amor de Deus não quer outra coisa. 3. Se você tá passando por prova, não desista. Aquele problema, aquela doença, aquela luta não veio para te destruir, veio para te fortalecer. Deus não te abandonou. Ele tá te preparando para algo maior. E para fechar, eu quero deixar uma palavra que um irmão mais velho me falou quando eu tava na pior. Filho, quando Deus começa uma obra, Ele não para no meio. Ele termina. E quando Ele terminar, você vai olhar para trás e vai ver que tudo valeu a pena. Então, fica firme. Não sai do lugar, porque a obra vai ser concluída. E no final, a gente vai poder dizer junto: glória ao nome santo do Senhor. Ele é fiel. Amém? Amém. Notas finais para a fidelidade ao estilo CCB. Manutenção do tom coloquial reverente, tá né, mas com frases como glória ao nome santo do Senhor. ênfase na comunidade, a igreja como apoio, não só o indivíduo. Doutrina implícita, batismo, Espírito Santo, fidelidade sem sermões. Realismo nas provas, não são superadas magicamente, mas com fé e tempo. Gratidão prática, ministério, visita aos enfermos, testemunho. Este formato engaja, edifica e glorifica a Deus sem cair em extremismos. Continuação do relato, estilo CCB, fiel ao padrão. 4. Mas o inimigo não desiste fácil não, irmão. Depois que eu voltei para a igreja, pensei: agora tá tudo resolvido. Mas o adversário, ele é astuto. Ele sabe que quando a gente tá fraco na fé, ele ataca. E foi o que aconteceu. Eu tava firme, congregando, servindo no ministério de jovens,
Mas tinha uma coisa que ainda me perturbava: o passado. Toda vez que eu fechava os olhos, vinham aquelas lembranças da praça, das más companhias, das coisas que eu tinha feito contra Deus. E o inimigo usava isso para me acusar. Você acha que Deus te perdoou mesmo? Você não merece estar aqui. Você é um hipócrita. Até que um dia, depois de um culto, eu estava sozinho no fundo da igreja, de cabeça baixa, quando um irmão mais velho, um daqueles que já tinha caminhado muito com Deus, se aproximou e falou: Filho, o que está te incomodando? Eu não aguentava mais guardar aquilo dentro de mim. Abri o coração e falei: Irmão, eu não consigo esquecer o que eu fiz. Toda hora vem na minha mente. Eu tenho medo de Deus não me perdoar de verdade. Ele olhou para mim, colocou a mão no meu ombro e falou uma coisa que mudou a minha vida. Deus não é homem para mentir. Quando ele perdoa, ele esquece. O que está te acusando não é Deus, é o pai da mentira. E sabe como a gente vence essa batalha? Com a palavra de Deus e com o sangue de Jesus. Você já foi batizado? Já lavou os teus pecados nas águas? Então, meu irmão, isso já foi jogado no fundo do mar. O que você está fazendo é pescar de volta o que Deus já afundou. Aquilo me atingiu como uma flecha. Era verdade. Eu estava dando ouvidos à voz errada. Naquela noite, eu fui para casa, peguei a Bíblia e li em Miqueias 7:19. Ele tornará a ter compaixão de nós, pisará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E ali, de joelhos no meu quarto, eu clamei: Senhor, eu não quero mais pescar o que o Senhor já afundou. Perdoa a minha incredulidade. Eu aceito o teu perdão. E sabe o que aconteceu? A paz veio. Não foi um alívio instantâneo, não. Foi como se uma carga pesada fosse tirando aos poucos do meu coração. E toda vez que a acusação vinha, eu falava: já está resolvido. Jesus já pagou. 5. Deus não só cura, ele restaura. Depois desse tempo de luta, eu pensei: agora é só seguir em frente. Mas Deus tinha mais para me ensinar. Um dia, o cooperador de jovens me chamou e falou: Irmão, a gente precisa de ajuda no ministério de visitação aos enfermos. Você topa? Confesso que no começo eu hesitei. Visitar enfermo? Eu ainda tô me firmando. Mas lembrei da palavra que a mãe sempre falava: quem serve a Deus, Deus cuida. E comecei a ir. E foi ali nos hospitais, nas casas dos irmãos doentes, que eu vi o poder de Deus de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Teve um irmão, o irmão João, um homem de uns 60 anos, cheio de fé, mas com um câncer avançado. A família já estava desanimada, os médicos não davam mais esperança. Mas todo sábado a igreja ia lá, orava, lia a palavra, cantava hinos. Numa dessas visitas eu estava segurando a mão dele, orando, quando de repente ele abriu os olhos. Ele já estava quase inconsciente, e falou bem fraquinho: Não chora, irmão. Eu já vi a glória. Deus me mostrou que a obra dele em mim já está completa. Eu vou descansar, mas vocês continuem firmes. 3 dias depois, ele partiu. Mas aquele momento marcou minha vida. Porque eu entendi que Deus não só cura, ele restaura. Mesmo na dor, mesmo na partida, ele tem um propósito. E foi ali que eu aprendi: a fé não é só para receber milagre. Às vezes, é para sustentar a gente no meio da tempestade. 6. O anzol da graça não solta. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo a mão de Deus em cada detalhe. Na mãe que nunca deixou de orar, mesmo quando eu virava as costas. Na doença que me trouxe de volta para a igreja. Nos irmãos que me estenderam a mão quando eu estava fraco. No perdão que Deus me deu mesmo eu não merecendo. No ministério que me ensinou a servir em vez de só receber. E sabe o que é mais lindo? Deus não só me tirou do lodo, ele me deu um propósito. Hoje eu sou cooperador de jovens. E toda vez que eu vejo um jovem resfriando, eu lembro de mim. E falo: irmão, cuidado. O mundo oferece diversão, mas não oferece paz. Só em Jesus a gente acha descanso de verdade. Tem uns que ouvem, tem uns que não dão importância. Mas eu não desisto, porque eu sei como é ser um peixe fisgado pelo anzol da graça. E uma vez que Deus te fisga, ele não solta mais. 7. A obra vai ser concluída em você também. Se você está lendo esse testemunho e está passando por uma luta. Se é doença, lembre, Deus é médico dos médicos. Se é família desunida, lembre, Deus restaura laços. Se é tentação, lembre, a oração da igreja é poderosa. Se é culpa do passado, lembre, o sangue de Jesus limpa tudo. Não desista no meio do caminho. Deus não começou a obra em você para abandonar. Ele vai terminar. E quando ele terminar, você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena. Cada lágrima, cada joelho dobrado, cada não que eu falei pro mundo. Valeu a pena, porque hoje eu tô firme na mão de Deus. E no final, a gente vai poder cantar junto. Glória ao nome santo do Senhor.
Ele é fiel, Ele é poderoso. Ele faz tudo novo de novo. Amém? Amém. Notas para manutenção do estilo CCB. Marca de seleção branca, doutrina implícita, batismo, Espírito Santo, perdão, sem pregação direta. Marca de seleção branca, realismo nas provas. A cura do irmão João foi a partida para a glória, não um milagre terreno. Marca de seleção branca, foco na comunidade, a igreja como apoio, não só o indivíduo. Marca de seleção branca, linguagem coloquial reverente, tá né, mas com glória ao nome santo do Senhor. Marca de seleção branca, gratidão prática, ministério, visita aos enfermos, testemunho. Marca de seleção branca, evita sensacionalismo, nenhuma descrição exagerada de demônios ou visões apocalípticas. Pronto para ser usado em cultos, redes sociais ou publicações da CCB. E tem mais, irmão, porque essa história não acabou não. Pausa, voz mais baixa, como quem vai contar um segredo sagrado. Assista só comigo. Depois que o irmão João foi batizado, ele achou que a vida ia ser só alegria. Mas não é assim que Deus trabalha, né? Deus não tira a gente do fogo, Ele entra no fogo com a gente. E foi o que aconteceu. A provação que veio como água fria. Tava tudo bem, ele estava congregando, servindo, até ajudando a limpar a igreja. Mas um dia, depois de uns 6 meses, ele começou a sentir umas dores no peito. Não era qualquer dor não, irmão. Era como se alguém tivesse enfiado uma faca e girado. Ele foi pro médico, fez exame, e o doutor falou assim: você tem um problema no coração. Precisa operar urgente. Suspiro, mão no peito, como quem revive o momento. O irmão João ficou parado, olhando para a parede do consultório. Ele lembra que na mesma hora veio na mente dele: será que Deus me curou do fogo selvagem para eu morrer de coração agora? Mas aí, irmão, veio a voz do Espírito Santo, igual uma brisa, mas firme. Confia. Eu não te trouxe até aqui para te deixar. Ele voltou para casa, contou para a mãe. Ela não falou nada, só pegou a Bíblia, abriu em Salmos 23 e leu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E a mãe fez o que ela sempre fazia, dobrou os joelhos. À noite da cirurgia, Deus no centro do quarto. No dia da operação, o irmão João estava no hospital, deitado naquela maca fria, com aqueles lençóis que cheiram a remédio. Os médicos vieram, falaram que era risco, que podia dar complicação. Ele fechou os olhos e orou: Senhor, se for para eu ir, eu vou. Mas se o Senhor ainda tem obra para eu fazer aqui, me dá mais tempo. Voz embargada como quem segura a emoção. Irmão, Deus ouviu. Não foi milagre instantâneo não, a operação durou horas, ele sentiu dor, teve que fazer fisioterapia. Mas sabe o que aconteceu? Cada dia que passava, o coração dele ficava mais forte. E não foi só o físico não. O coração espiritual dele também. Porque tem uma coisa que a gente esquece: Deus não só cura, Ele transforma. E foi isso que aconteceu com o irmão João. O chamado que veio no silêncio. Um dia, depois de já estar recuperado, ele estava sentado no fundo da igreja, ouvindo o irmão mais velho pregar. Não era um culto diferente, não tinha nada de especial. Mas de repente, ele sentiu algo dentro dele, como se alguém tivesse apertado o seu peito de novo, só que dessa vez não era dor, era um chamado. Ele não entendeu na hora, mas na semana seguinte, o cooperador de jovens chegou nele e falou: Irmão João, a gente precisa de ajuda no trabalho com os moços. Você não quer vir? Ele até recuou. Irmão, eu não sei falar direito, não tenho estudo. E o cooperador olhou para ele e disse: Deus não chama os capacitados. Ele capacita os chamados. Pausa, olhando fixo como quem quer que a palavra entre. Irmão, hoje o irmão João é cooperador. Não é qualquer cooperador não, é daqueles que visita os enfermos, ora com os jovens, leva a palavra nas casas. E sabe o que é mais lindo? Ele não esconde o passado dele. Quando os moços chegam para ele falando que tão fraco, que tão querendo desistir, ele senta do lado deles e conta: eu já estive no lugar de vocês. Já fui fisgado pelo anzol da graça. Já pensei que não tinha mais jeito. Mas Deus não desistiu de mim. E Ele não vai desistir de você. A família restaurada, o milagre que ninguém viu vir. E a mãe? A mãe. Sorriso, voz mais doce. A mãe hoje tá na igreja toda semana, sentadinha no banco dela com a Bíblia no colo, orando pelos netos. Porque tem outra coisa que Deus fez, Ele restaurou a família inteira. O irmão mais novo do João, que estava no mundo, hoje é batizado. A irmã, que casou com um homem de fora, voltou para a igreja com os filhos. E o pai, que nunca tinha pisado numa congregação, um dia entrou, só para ver o filho pregando. E sabe o que aconteceu? Ele também se ajoelhou. Voz firme, quase triunfante. Isso é Deus, irmão. Deus não só salva, Ele reconstrói. Não só cura, Ele une.
Não só perdoa, ele usa. A lição que ficou. Hoje, quando o irmão João conta essa história, ele sempre termina com 3 coisas. 1. Nunca subestime a oração de uma mãe, porque foi o joelho dela dobrado que segurou ele. 2. Deus não faz obra pela metade. Se ele começou em você, ele vai terminar. 3. O que o inimigo quis usar para te destruir, Deus vai usar para te abençoar. O fogo selvagem, a doença, a rebeldia, tudo virou testemunho. Olhar direto, voz baixa, quase um sussurro. E sabe de uma coisa? Essa história não é só do irmão João. É a sua também, porque Deus não tem favoritos. Se ele fez isso com ele, ele pode fazer com você. Se você tá fraco, Deus é a tua força. Se você tá doente, Deus é o teu médico. Se você tá longe, Deus tá te chamando de volta. Não desista no meio do caminho, porque a obra que Deus começou em você, ele vai terminar. E quando ele terminar, você vai olhar para trás e vai dizer: valeu cada lágrima, valeu cada noite de oração, valeu cada não que eu falei pro mundo, porque hoje eu tô firme, hoje eu sou livre, hoje eu sou de Deus. E aí, irmão, a gente vai poder cantar junto, com o coração cheio. Glória ao nome santo do Senhor. Ele é fiel, ele é poderoso. Ele faz tudo novo de novo. Amém? Amém. Notas para manutenção do estilo CCB. Marca de seleção branca doutrina implícita, chamado família restaurada, poder da oração, sem sermão. Marca de seleção branca realismo nas provas, a cura do coração foi gradual, com dor e fisioterapia, não milagre instantâneo. Marca de seleção branca foco na comunidade, a igreja como apoio, a mãe orando, o cooperador chamando. Marca de seleção branca linguagem coloquial reverente, tá né, mas com glória ao nome santo do Senhor. Marca de seleção branca gratidão prática, ministério, visita aos jovens, testemunho vivo. Marca de seleção branca evita sensacionalismo, nenhuma descrição exagerada de visões ou batalhas espirituais. Marca de seleção branca chamado a fidelidade, não desista no meio do caminho. Pronto para ser usado em cultos de testemunho, reuniões de jovens, ênfase na restauração, publicações em redes sociais da CCB, com destaque para a família. Visitas a enfermos, esperança na prova. Frase final de impacto para compartilhamento. Se Deus fez isso na vida do irmão João, ele pode fazer na sua. Fique firme. A obra vai ser concluída.